Boa noite, pessoal. É, Hoje mais um episódio do Neuro Alive. Hoje eu. Olá, boa noite, Isadora. Mais um episódio do Neuro Alive e hoje eu vou receber a Maria Eduarda Bueno, que é uma fisioterapeuta especializada em neurologia. Então vai ser uma conversa bem interessante e gostaria muito que vocês mandassem perguntas pra gente ir respondendo ao longo da live. A Maria Eduarda, a gente se conheceu, ela foi ao meu consultório para me conhecer, eu achei isso bem bacana, isso é muito legal quando acontece. E tem uma história muito interessante que uma vez eu precisei de uma ajuda para fazer um relatório e ela ficou até as 2 horas da manhã comigo fazendo e me ajudando. E isso acaba fortalecendo os laços que a gente discute muitos casos dos pacientes, então vamos chamar ela. Eu queria dar um oi pro meu sobrinho Daniel, que tá me mandando um oi. Que eu não vejo, ai que saudade, né? Essa quarentena. Olá, tudo Oi, bom? tudo bem e você? Tudo bom? Tudo bem. Queria agradecer muito por você ter topado fazer essa live comigo. Acho que vai ser muito interessante. Acho que as pessoas têm a gente pode acrescentar e as pessoas têm muito para saber do seu trabalho, que é um trabalho fantástico. Acho muito legal a Obrigada. gente estar falando disso aqui hoje. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar é que sempre, assim, alguns fisioterapeutas que eu conheci aqui em Londrina, que eu voltei faz 4 anos, eu até não comentei isso contigo. Eles falavam assim: nossa, tem uma fisioterapeuta uma fisioneuro que é muito boa. Você precisa conhecer ela. Aí eu falava: ah, é quem? Ah, Maria Eduarda. Ah, já conheço. Sério? Que legal. Eu É, queria, antes da gente começar não, é também, te muito legal quando agradecer. você. Acho que está um pouco atrasado, né? Ah, não, mas não tem problema. A gente vai se entendendo. Tá. Eu queria te agradecer pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, com vocês, e falar um pouquinho, né, sobre a minha profissão, que é o que eu faço, que é o que eu gosto. Então, eu acho que vai ser uma hora muito gostosa para todo mundo. Ai, que bom. Maria, vou começar já te perguntando. É o seguinte: na neurologia, tem muita gente que confunde, não sabe o neurologista, quais são as doenças que atende, o neurocirurgião, o que que ele atende. Então, eu queria que você explicasse um pouco como que foi a sua formação, como que você chegou a ser fisioterapeuta neurofuncional. Certo. Então, eu me formei, né? E assim, quando a gente se forma na fisioterapia, teoricamente você pode já atender qualquer pessoa. Você está apto para atender qualquer doença, qualquer patologia. Só que eu descobri também durante a faculdade que existem muitas áreas de atuação na fisioterapia. Elas são muito diferentes entre si. E aí fica muito difícil você saber muito sobre todas essas áreas, né? Então Sim. aí atualmente existe uma tendência de se especializar na área que você mais gosta, na área que você tem mais afinidade. Então a neurologia é a área que eu tenho mais afinidade desde o começo da faculdade. E então assim que eu me formei, eu prestei a residência em fisioterapia neurofuncional, que é assim, semelhante a uma residência médica, né? Então é para a gente ser especialista ali naquela área. E a residência aqui de Londrina, né, eu fiz aqui na UEL, ela tem duração de 2 anos, essa residência. O primeiro ano, a gente atende somente em hospital. Então, somente pacientes neurológicos dentro do hospital. Então, casos mais agudos. E aí, no segundo ano, a gente atende em ambulatório, que é como se fosse, né, uma clínica. Então, são casos mais crônicos, que podem variar desde um mês de alta até anos de alta.
Então, assim, são 2 anos atendendo somente pacientes neurológicos, e é bem intenso, assim, todos os dias, escala de final de semana, de plantão. E aí, depois que você termina, você é especialista em fisioterapia neurofuncional. Então, E é uma foi bagagem assim. muito grande. É uma bagagem muito grande, né? A residência de neurologia são 3 anos também, de médico. Mas eu acho que você fica mais preparado depois da residência, né? Muito mais Com preparado. certeza. Isso, acho que na minha área de atuação e na sua também, né? E Uhum. daí, queria perguntar para você qual que é a importância de fazer esse tratamento fisioterapêutico com o especialista em neurofuncional. Certo. Eu penso assim, que qualquer tratamento que a gente for fazer em qualquer é melhor fazer com especialista, né? A gente entende que se a pessoa é É. especialista, ela vai saber mais aprofundadamente sobre aquele assunto, ela vai ter uma experiência maior sobre aquele assunto, mais casos complexos, enfim. Então, eu costumo, assim, comparar muito com a medicina, né? Porque na medicina isso já é bem estabelecido, a gente já sabe das especialidades, né? Então, assim, uma pessoa que tem dor no joelho, ela vai procurar um ortopedista, né? Uhum. Uma pessoa que tem uma enxaqueca vai procurar um neurologista. Então, por que a gente faz isso, né? Porque a gente espera que a pessoa vai ter uma bagagem melhor, vai conseguir fornecer um tratamento mais resolutivo, mais assertivo. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. E a gente teve muito avanço nos últimos anos, assim, da parte, assim, da medicina como um todo, da fisioterapia, como das áreas da saúde em geral como um todo. Então é difícil uma pessoa só saber de tudo. É diferente de 50, 60 anos atrás, que tinha o médico da família, que Uhum. atendia tudo, clínico geral, o fisioterapeuta que fazia tudo, porque a gente tem muito mais conhecimento hoje em dia e isso faz muita diferença, né, na hora de atender. Por exemplo, para mim, para o que eu estudei, eu posso fazer um parto, mas eu não me sinto nem um pouco preparada em fazer um parto, né? Eu posso Exatamente. atender como Uhum. clínico, mas eu não me sinto preparada. Por quê? Porque eu me especializei nessa área e eu estou mais disponível, sei mais sobre isso. Olha, tem o Ziller Cláudio, doutora Maria Eduarda é uma bênção na minha vida. Tem aliviado Obrigada. muito minhas dores. É um Pronto. paciente muito querido, obrigada. Mas ó, aí começam os seus fãs, tá vendo? Por isso que a sua fama te antecede. E Obrigada. o que que faz um fisioterapeuta neurofuncional? Qual que é o seu trabalho no dia a dia? Certo. Bom, bem basicamente, né, o fisioterapeuta neurofuncional, ele vai tratar pessoas que tiveram uma lesão no sistema nervoso, né? Seja ele central, então uma lesão de cérebro, de medula, ou então periférico, uma lesão de nervos. Então, a gente trata essas doenças que envolvem cérebro, medula e nervos. E ele é um sistema muito complexo, né? Para as pessoas entenderem, assim, bem simples, mas o sistema nervoso, ele é responsável por captar todas as informações que a gente recebe do ambiente. Então, por exemplo, se eu encosto numa panela quente, ele que vai me informar, tira a mão daí que está quente. Da mesma forma, se eu quero planejar uma ação, quero pegar um copo, é ele que planeja. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tem uma lesão nesse sistema, a pessoa vai ter dificuldades para movimento, muito provavelmente, né, quase todas as doenças, uma alteração de movimento, uma alteração de sensibilidade, e com isso também uma diminuição da independência, né? Então, nós como fisioterapeutas neurofuncionais, assim, de modo geral, a gente quer devolver uma independência, a maior independência possível para esses pacientes. A gente quer recuperar esses movimentos que ele perdeu, melhorar a qualidade de vida e mais ou menos nesse sentido, né? Pensando global. Sim. E é legal isso que você falou, porque quando a gente, assim, no geral, né, no senso comum, quando a gente pensa em fisioterapia, é só a parte motora. Mas você falou da parte sensitiva, então tem outras funções que a fisioterapia acaba ajudando. Com certeza. Trabalhar bastante a parte de
claro, tem pessoas que passam a sentir, né, uma parte do corpo, então a gente consegue estimular novamente para ela sentir aquela região. Então, envolve muito mais do que. Gente, a internet está muito congestionada, né, nesses últimos dias. Acho que agora agora Verdade. veio. Voltou. É, E, assim, também uma função voltou. nossa é adaptar o paciente a essa nova realidade que ele está vivendo. Então, dar ferramentas e dar todo o suporte para que ele consiga viver essa nova realidade da melhor maneira possível. Eu acho que a gente pode falar de estatística, mas é de uma maneira geral. As doenças neurológicas, elas causavam muita institucionalização, né? A pessoa saía de alta do hospital e ia direto para uma instituição, uma casa de repouso, um asilo. E hoje a gente vê que com a trombólise melhorou, no AVC seria no caso, né? A trombólise melhorou no AVC, recuperando essas funções, e a fisioterapia cada dia tem mais funções e atribuições. O que tem de mais moderno, assim, Maria Eduarda, na fisioterapia? O que vocês podem utilizar de mais novo? Pausou aqui, eu não escutei. Agora acho que voltou. Desculpa. É, Voltou? então tá, eu vou te perguntar. Não, porque é assim, ó, há um tempo atrás, antes da trombólise, até acho que uns 10, 15 anos atrás, as pessoas tinham um AVC, por exemplo, só para usar um AVC como exemplo, e elas eram institucionalizadas na maioria das vezes, né? Elas saíam de alta do hospital direto para uma casa de repouso ou um asilo. E hoje em dia a gente tem muito mais a trombólise, a gente tem algumas opções que a fisioterapia ajudem muito a trazer esse paciente de volta para o convívio social. Então, o que tem mais de moderno? Então, na neurologia a gente teve a trombólise. E o que na neurologia, na fisioterapia neurofuncional tem de mais moderno? Então, eu acho que assim, a gente conseguiu avançar os nossos recursos, as nossas técnicas, né? Hoje em dia a gente tem muito mais robusta do que a gente tinha antes, dentro desse paciente. Além disso, tem recursos tecnológicos que podem ajudar também no tratamento da fisioterapia neurofuncional. Então, por exemplo, já tem muitos estudos de realidade virtual, realidade aumentada, que são coisas novas e recentes que têm ajudado, né, no tratamento. E também alguns recursos como a neuromodulação não invasiva, que pode ser usada também para tentar potencializar a melhora desses pacientes. Então, eu vejo assim que a gente tem mais informação mesmo, assim, teórica, né? E também tem alguns recursos tecnológicos que podem ajudar na reabilitação desse paciente. Como que é essa neuromodulação não invasiva? Explica pra gente aí como que funciona. Certo. A neuromodulação não invasiva, ela é uma corrente elétrica que ela é de baixa intensidade. Então, a gente consegue colocar essa corrente na cabeça, né, do paciente em determinada área que a gente quiser. Então, por exemplo, um paciente que tem Parkinson, né, que ele tem dificuldade de movimento, a gente consegue colocar essa corrente na região responsável pelo movimento para tentar deixar essa área mais ativa. Então, além da fisioterapia, então, além de todos os exercícios, de tudo que a gente faz, a gente coloca essa corrente durante os exercícios para essa área ficar mais ativada. Então, é um recurso adicional, né, que pode potencializar os resultados. Isso é interessantíssimo, porque o tratamento é demorado, né? O tratamento é longo. E se você pode potencializar isso, eu acho que tem um ganho muito grande para o paciente, né?
Com certeza. E eu ia te perguntar exatamente isso. E quanto na doença de Parkinson? Porque às vezes vem paciente para o meu consultório e eu falo, olha, é importante fazer fisioterapia. E não é um conhecimento de todo mundo. Então, eu queria que você me falasse: o paciente com Parkinson tem indicação de fazer fisioterapia mesmo? Ou eu estou falando besteira? Não, com certeza tem indicação de fazer fisioterapia. Ai, tá Bom, a vendo, gente meus sabe assim, pacientes? Vocês estão vendo? façam que vocês vão gostar, vão melhorar bastante. É assim, a gente sabe que É. assim, o tratamento primário do Parkinson é o medicamento, né? Assim, todos os pacientes têm que tomar, a gente sabe disso. Mas a fisioterapia, ela vem como algo a mais também, né? A gente já descobriu, vários estudos já revelaram que o exercício físico, ele consegue lentificar a progressão da doença de Parkinson. Então, assim, a gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Que ela vai progredindo e o exercício consegue lentificar essa progressão. Então, isso já é um motivo, né, mais do que suficiente. Não, é Além super disso, importante. além disso, a gente consegue tratar os sintomas específicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de equilíbrio, a gente trata o equilíbrio. Uma pessoa que tem dificuldade para caminhar, a gente trata a marcha e por aí vai. Então, isso de fazer uma fisioterapia como se fosse profilática, assim. Uma pessoa começa a ter 60, 70 anos e precisa, você acha que é importante fazer fisioterapia antes das doenças aparecerem? Eu acho importante sim, porque mesmo idosos saudáveis, eles vão ter alterações, né? Que vêm com o envelhecimento. Então, por exemplo, a gente sabe que com o avanço da idade vai ocorrer uma diminuição da massa muscular, por exemplo. Daí isso vai gerar uma diminuição de força muscular, isso vai gerar uma maior inatividade, porque a pessoa já não tem mais aquela capacidade de andar uma longa distância, então ela vai começar a ficar mais parada, vai começar a ficar mais dependente das outras pessoas, pode correr risco de queda, né, devido a essa fraqueza também. Então, sim, para pessoas mais idosas existe essa fisioterapia também preventiva, né? A gente trabalhar antes que tenha alguma lesão ou algum problema. E deixa eu te perguntar, como que você faz o plano de tratamento, assim? Como que você decide qual que fisioterapia que você vai fazer, quanto tempo que vai durar, quantas vezes por semana que você vai ter que ver a pessoa? Como que é isso? Certo. Em geral, né? Assim, neurológico em geral. Tá. Sim, Então, sim. uma coisa muito difícil assim na neurologia é que cada paciente é único, né? Os pacientes são muito diferentes uns dos outros, mesmo com a mesma patologia, eles são muito diferentes. Então, o que é essencial é, assim, fazer uma avaliação muito detalhada, bem minuciosa mesmo, para a gente conseguir identificar quais são as dificuldades e quais são as potencialidades daquela pessoa. Porque a gente não tem receita na neurologia. Cada um é cada um. Então, a gente avalia, daí... Não, é porque eu acho que a gente está partindo para uma área da saúde cada vez mais a gente fazer um tratamento individualizado. Então, o que antigamente era, isso é bom para a maioria, então vamos fazer para a maioria. Não, a gente não tem mais condições de fazer isso, porque a gente tem muito conhecimento de que as pessoas elas respondem de maneira diferente. Então, é exatamente isso que você está falando, né? Uhum, com certeza. E aí, então, nessa avaliação a gente identifica esses fatores, né? Potencialidades, dificuldades. E também é muito importante a gente ver quais são as expectativas do paciente. Isso é muito importante na neurologia. O que o paciente espera, o que ele quer, né? O que ele, por exemplo, qual é o primeiro objetivo dele. Nem sempre o objetivo do paciente vai bater com o meu, mas eu tenho que levar em consideração o que ele quer, a vida é dele, né? Eu tenho que dar a minha Sim. opinião, mas
mas ele tem que me ajudar. Então, assim, para definir esse plano terapêutico, identificando esses pontos e sempre conversando com o paciente para ver também se é do jeito que ele quer, se ele concorda, né? E isso Eu acho que é isso feito é super sempre. importante, né? A gente faz isso sempre. Então, no começo, aí depois de uma semana, a gente sempre vai reavaliando, né? E conversando com o paciente. Então, é assim que a gente vai definindo o plano terapêutico. Assim, e quanto mais você vai ganhando na fisioterapia, aí quanto mais você vai ganhando na reabilitação, maiores são os seus desejos, né? Maiores são os seus interesses e o que você quer ter. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tinha muita dificuldade para andar, para falar, e quando ela começou a falar mais e melhorar, aí ela começou a querer fazer outras coisas. Aí ela foi para o Pilates, ela foi para aula de inglês. Então, é isso, a gente quer que a vida seja o mais plena possível, né? Com certeza. Eu só não te E daí respondi a ainda Isadora pergunta. quantas Oi? vezes por semana você me perguntou também, né? Ai, Eu, desculpa. eu esqueci Isso é de te importante responder. saber. Na verdade, assim, não tem uma regra. Nada tem regra. Você vai ver que nada tem regra Tá. na neurologia, mas assim, geralmente, pacientes mais graves a gente indica uma frequência maior, então tem paciente que faz todo dia, faz fisioterapia todo dia. E aí, conforme ele vai melhorando, vai diminuindo essa frequência, né? E tem pacientes mais leves que começam com 3 vezes, 2 vezes. Mas assim, eu penso que o mínimo é 2 vezes na semana. E aí vai variando conforme os sintomas do paciente mesmo. Tá. E daí a Isadora perguntou assim, quais são essas lesões? Se é o que a gente estava falando de lesões neurológicas, né? Aí eu acho que seria interessante a gente explicar um pouquinho. Quando o paciente tem um AVC, por exemplo, quanto tempo ele tem que fazer fisioterapia? E quais são os fatores que você acha que interferem para ele ficar bom? Tá. É muito difícil de responder e todo mundo pergunta isso pra gente, né? O paciente chega e ele quer saber daqui quanto tempo eu vou andar, daqui quanto tempo eu vou mexer minha mão, daqui quanto tempo. E a gente fala assim, eu não posso te responder isso agora, eu não tenho como te falar isso, né? Porque existem vários fatores que interferem na evolução do paciente, que é a sua pergunta também. Então, por exemplo, a idade do paciente interfere. O paciente mais idoso provavelmente vai ter uma recuperação mais lenta. Onde foi a lesão interfere, então a área da lesão interfere muito no prognóstico. A extensão da lesão também. Então, se foi uma lesão pequenininha, se foi uma lesão grande, né? Então, provavelmente a lesão grande a gente vai ter uma maior dificuldade para recuperar tudo, né? O que mais? É muita coisa mesmo. Não, então não é migué quando a gente fala assim, olha, não sei. Não é ninguém, é Vamos verdade. ver. Não é migué. Não, é É de verdade. verdade, né? Tem mais coisa também, Porque ó. A biografia do paciente, então assim, tudo que ele viveu interfere. Tudo que ele viveu desde que ele nasceu até o dia de hoje interfere. Então, por exemplo, um paciente manuais e ele perdeu o movimento da mão. Muito provavelmente ele vai recuperar esse movimento mais fácil do que uma pessoa que andava de bicicleta. Então, essa história do paciente sim. também interfere bastante. E a cognição também interfere. Nossa, sim. Se o E você paciente está acha que a entendendo que eu tô... motivação também? Com certeza. A gente fala que 50% sou eu, fisioterapeuta, que faço. Os outros 50% é você, é com o paciente. Então, Sabe, interfere muito. é com o paciente, né? E por que você acha que as doenças neurológicas têm um impacto assim tão grande na qualidade de vida? Na funcionalidade, né? Então, eu sou suspeita para falar, queria que você falasse. Tá. Então, em geral, como a gente comentou,
as doenças neurológicas, elas envolvem uma perda ou diminuição de movimento, né? Além de várias outras coisas. Mas, assim, se eu perco movimento, eu perco função. Então, se eu perco o movimento de uma mão, por exemplo, eu vou perder várias funções. Eu não vou conseguir segurar uma coisa, eu não vou conseguir abrir uma porta com essa mão, enfim. Então, essa perda de movimento está ligada diretamente com a funcionalidade, né? Então, essas pessoas muitas vezes vão ficar dependentes de outra pessoa para fazer as atividades. Isso varia muito, né? Mas, assim, em linhas gerais. E isso, essa dependência de uma hora para outra, porque assim, até ontem, né, eu fazia tudo sozinho, agora eu não consigo mais, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Isso tem um impacto muito grande na autoestima dessa pessoa e também, consequentemente, na qualidade de vida. Então, eu acho que é por isso. Sim. É, porque o dermato vai falar que o órgão mais importante do corpo é a pele. O cardio fala que é o coração. Mas de É, verdade é o cérebro, né? eu também Porque acho. é o. Então, a gente é suspeita para falar. Porque é a alma mater do corpo. Então, a coordenação, o que manda, os comandos, é no cérebro. Então, a gente é meio suspeito para falar disso. É E verdade. doença de Alzheimer? Porque eu recebo bastante paciente no consultório com doença de Alzheimer. E o que que um fisioterapeuta neurofuncional pode ajudar um paciente com doença de Alzheimer? Certo. Bom, a gente sabe que assim, a doença de Alzheimer, ela vai comprometer a memória e a cognição, né? Então, a atenção, a velocidade do pensamento, às vezes ele fica um pouquinho mais lento, enfim. É isso que acomete. Só que essa perda de memória e essa alteração na cognição vão interferir também nas atividades funcionais. Então, essa pessoa vai começar a fazer menos coisas, ela vai começar a ficar mais inativa, né, com o avanço da doença, vai começar a precisar de ajuda de outra pessoa. Então, é aí que entra a fisioterapia, né? Então, mesmo em fases iniciais, a gente tem o objetivo de deixar esse indivíduo mais ativo e independente possível. E aí, considerando também as particularidades de cada um, né? Se o indivíduo tem um déficit de equilíbrio, a gente vai trabalhar aquilo, de marcha, vamos trabalhar marcha, mas o objetivo geral é deixar ele ativo e independente. E também com o avanço da doença, a tendência é esses pacientes ficarem mais restritos ao leito, né? Então, ficarem mais inativos, mais restritos. E aí a fisioterapia tem o objetivo de impedir que complicações aconteçam. Então, por exemplo, complicações respiratórias, circulatórias, uma lesão de pele, uma deformidade porque está muito encurtado. Então, nas fases mais tardias, a gente também evita que ocorram complicações. E quanto antes começar, melhor, né? Porque daí você, como se você fizesse uma poupança, como se você tivesse se fortalecendo, começando a fisioterapia e fizesse uma poupança para quando a situação estiver mais grave, você tiver melhor funcionalmente, né? Com certeza, para você estar mais assim preparado, né, para as alterações que vão vir. Então, o início precoce é sempre Sim. interessante, né? Ó, a Larissa falou que teve um câncer no cérebro, ficou com algumas sequelas assim mesmo, e é tratada com fisioterapeuta, terapia ocupacional e neuropsicólogo, que tudo é muito bem necessário, né? É, Com muito certeza. necessário, né? E eu acho que era isso que a Isadora tinha perguntado. O que causam essas lesões? Então, pode ser o sistema nervoso central, pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser um trauma, um acidente. E isso Uhum. pode acometer e precisar, dentre as outras doenças que acho que você cuida, mas essas também são as mais comuns. E qual que é a Uhum. importância da equipe multiprofissional na reabilitação do paciente neurológico? É o que eu ia perguntar agora para você e a Larissa já comentou E ela acabou para falando. gente. É, Certo. É fundamental, né? A equipe é fundamental na reabilitação neurológica, porque geralmente são casos
mais graves e complexos, né? Então, assim, quanto mais profissionais que entendem de coisas diferentes, cuidando do mesmo paciente, a gente vai conseguir promover uma melhor qualidade de vida para ele, né? Então, assim, em geral, na equipe tem sempre o médico, né? O fisioterapeuta, que vai fazer essa parte de reabilitação. O terapeuta ocupacional é muito importante também para fazer mais atividades manuais, atividades relacionadas ao dia a dia. O enfermeiro, técnico de enfermagem que vão estar ali com o paciente, vão fazer todos os cuidados, né? Em vários casos, eu tenho vários pacientes que fazem tratamento com fono também. Então, Ela dependendo falou da isso. lesão. Ela Ela falou falou, fono esqueci também? de falar da Acabou de fono, falar. Então, que essas lesões podem comprometer a fala, podem comprometer a deglutição, fica difícil, né, de engolir. Então, a fono é essencial. Eu, como fisioterapeuta, não consigo tratar essa área da fala, da deglutição. Então, cada um faz o seu papel, mas a gente sempre trabalha junto, né? Então, o que eu acho legal da equipe é a troca de informações, que é o ideal, né? Então, por exemplo, eu já participei de uma equipe que a fono veio falar comigo e falou, olha, eu preciso que meu paciente engula melhor. Só que para isso, eu preciso que a cervical dele, o pescoço dele, o tronco dele estejam bem eretos. Você pode fazer isso por mim? Eu posso. Então, essa troca, sim, é muito enriquecedora. E o beneficiado é o paciente, né? Sim, as equipes multiprofissionais, no geral, elas trabalham muito bem e a residência acho que traz essa bagagem para a gente, né? De querer trabalhar em É verdade. grupo, em várias especialidades e várias profissões. Então, eu tenho essa vontade também. Por isso que eu chamei tanta gente nessas lives para a gente conversar, para a gente falar do nosso trabalho, né? Então, você está aqui para mostrar isso para a gente. E eu acho que eu queria te perguntar uma coisa. Eu já te encaminhei em alguns casos de paralisia facial. Queria que você explicasse para mim, para a gente, como que funciona o tratamento. Certo. Bom, a paralisia facial, ela entra na área da fisioterapia neurofuncional porque ela é uma lesão de nervo, né? Então, assim, para todo mundo ocorre perda de movimento de metade do rosto, né? Então, assim, o nosso objetivo como fisioterapeutas é devolver esse movimento para o paciente, né? Estimular esses movimentos da mímica facial e também de forma simétrica, né? Deixar o rosto o mais simétrico possível, que ele tenha também, depois de uma boa autoestima, que isso vai interferir na autoestima, isso vai interferir na qualidade de vida, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas, assim, o nosso trabalho começa desde o começo. Então, o paciente chega para nós sem nada de movimento. Chega e não mexe. E a gente já começa a estimular essa musculatura para que ela consiga, mais para frente, gerar uma contração voluntária, né? A gente faz isso através das mãos. Então, o que a gente mais usa são nossas mãos mesmo, estímulos manuais nesses músculos. E também alguns recursos, como escovinhas, esponjinhas, toalhas, enfim. E a gente dá estímulo nesses músculos para que seja mais fácil deles conseguirem contrair depois, né? De voltar ao movimento. Bastante gente já me perguntou assim, mas eu conheço uma pessoa que já teve e não fez fisioterapia e ela voltou a mexer, então para que vai fazer, né? E eu falo assim, primeiro que a gente acelera um pouquinho esse processo de recuperação. E a gente, assim, tenta pelo menos evitar que fique alguma assimetria, que fique alguma contratura, porque tem algumas pessoas que têm a paralisia facial e depois ficam com contratura no rosto, né, na face. E também movimentos involuntários podem acontecer. Então, às vezes, assim, o paciente vai sorrir e aí ele fecha o olho. É um movimento involuntário, né? Então, assim, a gente faz de tudo na fisioterapia para que isso não aconteça, para que ele não desenvolva esses movimentos involuntários. Eu acho que seria mais ou É a menos esses inervação os anômala. objetivos. Isso. É a inervação anômala, né? Porque o nervo Sim, ele sim. precisa se regenerar
e daí ele regenera num lugar diferente, num lugar errado, e daí você fica com essas alterações. O Matheus perguntou o que, que pode causar uma paralisia facial. Paralisia facial pode ser causado por um vírus ou por uma otite, alguma infecção no ouvido interno e que acometa o nervo facial. Então, outras coisas também podem acometer. Então, um tumor de base de um chivanoma, um tumor do nervo pode causar paralisia facial, um tumor pode causar paralisia cerebral, dependendo de onde ele está. Um trauma pode causar paralisia facial. Mas isso que eu estou perguntando para a Maria Eduarda é a paralisia facial, a paralisia de Bell, que é aqui, é claro, é que as pessoas no geral falam que não, deixa, isso melhora sozinho. Não é tão verdade assim. A gente tem uma porcentagem de pacientes que não melhoram, né, Maria? E inclusive, a demora para melhorar. Eu atendi uma paciente que faltava um mês para ela casar. Então, aí ela não queria entrar com a boca torta na igreja, porque ela ia fazer uma festa, ela queria aproveitar esse momento. Então, é fisioterapia, é muita fisioterapia e cuidado mesmo, né? O Cláudio perguntou, Ziller perguntou, a fisioterapia pode aliviar o estresse? Certo. Pode, assim, o estresse ele gera uma tensão muscular, né? Então a gente consegue promover esse relaxamento da musculatura. Não é que a gente vai aliviar o estresse, a gente alivia o que o estresse causa. Doenças neurológicas que são causadas por estresse, né? Então, por exemplo, tem pessoa que tem paralisia facial por estresse. Tem pessoa que tem lesão de nervo, vai ver, não acha nada, e daí o médico fala, ó, é estresse. Então, o estresse interfere muito no corpo, e aí a gente cuida do que ele vai causar nessa pessoa. Agora, para aliviar o que estresse... alivia o estresse vai ser... Cuidar paz da e amor, né? Paz e amor. Então, eu tô falando que a gente vai falar do que alivia o estresse na terça que vem, que a gente vai falar com a psicóloga. Então, aí legal. a gente pergunta isso para ela, Cláudio. E é super importante, né? Ainda mais agora, eu acho, nessa época de home office, que as pessoas estão ficando... Eu tô ficando muito tempo no computador, eu tô atendendo online, então a postura você acaba gastando muito da postura, e não é só o estresse, né? É o estresse, não é só o estresse mental, é o estresse físico que a gente tá tendo nesse momento. Então, e o que você tem recomendado para os seus pacientes na quarentena? O que você tem recomendado para as pessoas? Olha, varia muito, né? Mas assim, os pacientes que eu não estou atendendo, né, que não voltaram ainda, eu tenho passado alguns exercícios, algumas orientações que podem ser feitas pelos familiares, pelos cuidadores, né? Mas assim, em relação a estresse e tudo mais, o que eu indico é alongamentos, então, principalmente para quem trabalha muito tempo na mesma posição, então pausas para fazer alongamentos, pausas para dar uma volta pela casa, que a gente vai ficando na hora que vê, já está aqui na mesma posição 6 horas, né? Então, sempre pausas, vai caminhar, vai fazer um alongamento, vai tomar uma água e depois volta. Mas é isso que eu estou recomendando, em geral. Em geral, né? Porque... E deixa eu te perguntar, a fisioterapia neurofuncional atende criança e atende adulto também? Como que é? Olha, aqui em Londrina, né, na nossa formação, é bem dividido. Porque a residência que eu fiz, a que tem aqui, chama Residência Neurofuncional Adulto. Então, a gente atende só adultos. E aí também existe a residência em pediatria, que daí são as pessoas que vão atender as crianças.
nada impede, né, que quem quiser atender os dois, pode atender os dois, sim. Mas a gente tem que ter em mente que é muito diferente atender uma criança e um adulto. A abordagem é totalmente outra, o comprometimento é totalmente outro. E até as doenças, né? As doenças neurológicas de criança são diferentes das do adulto. Então, eu acho que acaba que as pessoas vão indo pelo que elas têm mais afinidade, sabe? Vão acabar Sim. escolhendo, vou atender só adulto, vou atender só criança, além dessa formação já ser dividida. Uma criança não é um adulto pequeno. Exatamente. Não é um adulto pequeno. Você não vai tratar uma criança igual você trataria um adulto. É tudo Sim. diferente. Tudo. E deixa eu te perguntar, como que a família e os cuidadores podem ajudar a melhorar, potencializar o tratamento? Na verdade, eles são essenciais para a melhora do paciente. Porque, assim, o fisioterapeuta fica 1 hora do dia, e nem todos os dias, né, com o paciente. E quem vai estar ali mesmo, né, no dia a dia, são os cuidadores e são os familiares. Então, assim, é função do fisioterapeuta orientar a família. Então, a gente dá todas as orientações para posicionamento, como que deve mudar, virar o paciente, como que deve sentar, como que deve deixar em pé, enfim. A gente vai orientando tudo isso para que nessas outras 23 horas, né, eles consigam agir da maneira adequada, para na somatória de tudo isso beneficiar bastante o paciente. Porque, na verdade, o dia a dia é o mais importante, né? Não adianta eu ir lá e fazer tudo adequado e depois a família faz do jeito dela, né, que acha que é certo, mas às vezes não é benéfico para o paciente. Então, eles têm um papel fundamental. E também, assim, e não precisa ter conhecimento, né, Maridade? Eu lembro que quando eu estava no hospital, tinha familiar que falava, nossa, mas o que eu vou fazer em casa? O que eu vou... Assim, o paciente, a pessoa que teve um AVC, ela fica muito assustada. Mas os familiares também ficam, que é de uma hora Então, para outra. E assim, às vezes pessoas muito simples e que não são profissionais de saúde. Mas acho que não precisa, né? Eu acho que se você tiver boa vontade, se você gostar, né, do seu familiar, se você tiver todo o amor, já vai ajudar, né? com certeza. E essa parte mais técnica, a gente vai orientar. Então, a pessoa não precisa se preocupar, né? Então, tanto os fisioterapeutas, os enfermeiros, os técnicos, a gente vai fazer a melhor orientação possível para o período de casa, né? Eles ficam com muito medo de ir para casa, sem saber. Mas a gente vai orientando. Até dentro do hospital, a gente já vai ensinando várias coisas para os familiares, para eles já estarem mais aptos a cuidar, né? Depois da alta. Então, é uma mudança, sim, na rotina da família, né? Sem dúvidas. Mas com amor, com carinho, com paciência, tudo dá certo. Sim. E é isso que eu vejo, assim, às vezes, aí depois o paciente volta, a família volta, e daí eles falam, nossa, deu certo, ainda bem que você me falou, ainda bem que a gente deu certo, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, Uhum. funcionou. E eu queria te perguntar sobre se idosos. Eu acho que eu até já fiz essa pergunta para você. Idosos sem condição neurológica nenhuma, se eles têm indicação de fazer fisioterapia. A gente comentou sobre isso, que apesar deles não terem uma doença, o envelhecimento traz alguns fatores, né? Então, essa perda de força, perda de massa, deixar esse idoso mais inativo, mais dependente. E aí a fisioterapia entra nesse sentido, de deixar esse idoso o mais ativo possível e o mais independente possível. Então, tem indicação sim. E também a gente pode trabalhar alguns aspectos para cada paciente. Então, por exemplo, um paciente que está caindo em casa, um idoso que está caindo em casa, ele não tem nenhuma doença, mas ele está tendo bastante queda.
Então, a gente pode trabalhar para melhorar esse equilíbrio, para evitar que essas quedas ocorram. Eu acho que eu vou precisar começar a fisioterapia para ontem, porque eu caio muito. Caio demais. Caio de É, madura. Então, então, preciso vamos marcar marcar. uma consulta com você para Vamos marcar. ontem. E deixa eu te perguntar, você falou da neuromodulação, e daí eu queria saber, a neuromodulação tem lugar nas doenças cognitivas também? Que eu acho que a gente não falou disso. Não falamos, tem sim. Então, assim, as duas maiores possibilidades que a gente consegue modular, excitar, de forma mais simples, deixar mais ativa aquela região, é a região responsável pelos movimentos, que é o córtex motor, e é a região das áreas cognitivas, que a gente chama de córtex pré-frontal dorsolateral. Então, essas são as nossas maiores possibilidades dentro da neuromodulação, na neurologia. Então, é possível sim. Eu tenho alguns casos de pacientes que estavam com, inclusive um que você que encaminhou, né? Que ela teve um AVC e ficou com déficit cognitivo, e aí teve uma melhora muito importante da cognição após a neuromodulação. Eu falo que assim, como qualquer tratamento, cada pessoa responde de um jeito, né? Então, assim, eu não posso garantir que a pessoa vai melhorar, mas é um recurso a mais que a gente tem para promover essa melhora. Sim, e eu acho que nesse caso a alteração cognitiva foi um dos únicos sintomas que apresentou, não foi? Foi. Recuperou tudo e ficou só esse aspecto cognitivo mesmo. Então, faz muita diferença, né? E outra coisa que eu queria te perguntar sobre vertigem. Você costuma atender muito vertigem no consultório e na sua clínica? Eu não tenho experiência com vertigem. É meio que um ramo, assim, sabe? Então, tem as pessoas que... A gente tem umas subdivisões também, né? Então, tem pessoas que trabalham com vertigem, que fizeram formação em vertigem, porque a nossa formação não dá o suporte necessário para tratar a vertigem. Então, existe Mas para fisioterapia você, para isso. Reabilitação vestibular também, que a gente chama, né? Mas eu não trabalho com isso. para você ver como tem várias subespecialidades dentro da especialidade, né? É verdade. Muitas. E queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é o seu projeto de doutorado. Você pode falar? Posso. Então, ele está em andamento ainda, né? Mas. Não é sigilo? Eu vou falar meio basicamente. O projeto de doutorado é estimulação mesmo. Então, essa estimulação não invasiva, que é o que a gente estava conversando, na melhor da marca do Parkinson. Esse é o estudo que eu estou fazendo, mas ele não foi concluído Sim. ainda. É a melhora na marcha do paciente com Parkinson. Equilíbrio e marcha, e associando, na verdade, associando a neuromodulação com a fisioterapia. Então, eu quero ver se as pessoas que fazem as duas coisas, a fisioterapia mais a neuromodulação, vão melhorar mais a fisioterapia. Tá. Não, super interessante, super legal. Quando você tiver as respostas do seu trabalho, você vem aqui compartilhar com a gente. Eu Pode acho deixar. até que a parte e a parte da doença de Parkinson, que é o que você está se aprofundando mais, seria até legal se a gente fizesse uma próxima falando só de de fisioterapia na doença de Parkinson. O que você acha? Podemos sim, podemos marcar. Eu já estou te comprometendo para uma próxima já. Vamos marcar, sim. E deixa eu te perguntar, você está atendendo agora nesse período de pandemia? Como que você está fazendo? Olha, diminuí. Eu fiquei um período sem atender.
né? No começo do isolamento eu parei mesmo de atender. É complicado porque muitos pacientes precisam da fisioterapia e esse período é prejudicial, né? Então eu voltei a estou atendendo nos domicílios, então alguns pacientes que vinham até a clínica eu estou indo até a casa para atender. E também dobrei todos os meus cuidados, assim. Eu vou até com um protetor de pé, vou toda equipada para não correr nenhum risco, né? Mas eu estou mantendo alguns, sim. E é importante, né? Faz parte dos serviços essenciais, a fisioterapia. Então, acho que tem que manter mesmo. O pessoal que fugiu da fisioterapia, volte, É verdade. porque é muito tempo, é um tempo É perdido muito que tempo. a gente precisa, não pode deixar para depois, né? A gente tem que É. E recuperar. às vezes um mês sem fazer, eu não vou conseguir recuperar em um mês. Vou demorar muito mais do que um mês que a pessoa não fez para conseguir recuperar. Então, é um pouquinho complicado. Perde muito, né? É. Bom, acho que estamos no final da nossa live. Você quer falar alguma coisa, alguma consideração final? Só agradecer mesmo o convite, gostei bastante de participar. Minha primeira live. Mas gostei, obrigada. Ê! Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder falar, né, Nossa, do que eu faço. e a gente tem várias pessoas inaugurando lives aqui, então eu tô muito feliz, porque são profissionais que eu acho que são extremamente, que eu te falei, né? São muito bons, eu confio muito no seu trabalho, gosto muito do seu trabalho. Obrigada. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso e as pessoas conhecerem, né? Porque às vezes a gente não sabe. Então, a gente não sabe, quando você escolhe o médico, você não sabe que tem diferente. A gente sabe agora, hoje em dia, mas às vezes erra também, né? Em algumas especialidades, subespecialidades. Então, é importante a gente Uhum. saber que tem a subespecialidade de neurofuncional, que é um profissional que está especializado, que fez essa formação e que tem a melhor formação para tratar as doenças neurológicas. Então, eu acho que é muito importante. E quem perdeu a live ou chegou aí no meio do caminho, a live vai ficar disponível no meu feed. Então, aí vocês podem ir lá assistir. Se vocês quiserem divulgar, acho super válido, né, Maria Eduarda? Super Com válido as certeza. pessoas divulgarem. E entrem no Instagram da Maria Eduarda Bueno. É assim, é doutora Maria Eduarda Bueno, Bueno. isso mesmo. Isso. Uhum. Que tem um monte de informação legal lá. Eu entrei lá hoje, dei uma stalkeada. Muita informação legal. É, muita, muita coisa para a gente aprender. Então, aproveitem aí o tempo de quarentena. E olha lá, a Bianca. Foi excelente. Um orgulho da fisioterapia neurofuncional. Aí, a Duda. Ela, Parabéns, ela Duda. é fisioneira. São fisioneiras essas daí. Obrigada, Então, meninas. ó. Ai, muito bom. A formação de fisioneuro aqui em Londrina é muito boa, reconhecida mesmo. Então eu acho que foi ótimo. E eu te convido para uma próxima. Então fica aqui meu convite. Se a gente puder falar de doença de Parkinson ou de uma doença em especial, eu acho que tem bastante pano para manga para a gente falar. Tá certo, combinado. A gente marca, sim. Então tá bom. Um beijo. Tá bom? Muito obrigada, Duda. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Isso aí, pessoal, foi o. Oi, Rosângela, tudo bom? Essa foi a live com a Maria Eduarda Bueno, que é fisioterapeuta neurofuncional. E se vocês quiserem mais informações, vocês entrem no meu feed, que essa live vai ficar gravada lá.
E também vocês podem compartilhar se vocês acharem interessante para outras pessoas que também tenham interesse. E queria mandar um beijo especial para Isabela Feitosa, que toda vez ela está aqui, sempre participando, e ela vai estar de novo daqui a algumas semanas falando sobre epilepsia com a gente. Tá bom, gente? Um beijo. Até terça-feira com a Larissa Gassa, a gente vai falar sobre epilepsia e psicologia. Qual que é a importância da psicologia na epilepsia? Um beijo. Até!